Operações do plenário da próxima semana. Está encerrada a sessão. Olá, você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, também na internet, no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, nas mídias sociais da Câmara. Muito obrigado sempre por sua audiência. Depois de um longo dia de trabalho, os deputados concluíram a votação do novo Código Eleitoral, projeto de lei complementar número 112 de 2021. Esse projeto que consolida toda a legislação eleitoral brasileira e também as normas que são emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Comigo aqui é a jornalista Dini Moraes. Dini, muito boa noite a você. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo, diretamente aí do plenário Ulisses Guimarães, na TV Câmara, Rádio Câmara e também pelos canais de comunicação da Câmara na internet, né? YouTube, Twitter, Facebook, por aí vai. Isso mesmo, Carlos. Esse projeto ele tem esse árduo objetivo que é juntar em um só projeto de lei, né? Um só texto, na verdade, todas essas legislações e decisões do Tribunal Superior Eleitoral relacionadas às eleições. Então, juntar tudo num lugar só, todas essas leis, essas decisões que hoje estão todas espalhadas. Por isso, esse texto tem cerca de 900 artigos e trata de um monte de assunto diferente, tudo relacionado à eleição. Por isso que está sendo chamado de Código Eleitoral, novo Código Eleitoral. A gente precisa dizer, né, Carlos, que esse texto, obviamente, foi um texto muito difícil de ser escrito, porque trata de vários e muitos temas mesmo relacionados às eleições, e ele foi amplamente negociado, tanto na semana passada, quando o texto base, né, o texto principal foi aprovado aqui no plenário Ulisses Guimarães, quanto ao longo de lá para cá, né? Hoje, inclusive, para vocês terem uma ideia, hoje à tarde teve uma reunião com diversas lideranças partidárias, o presidente da Câmara, inclusive, o deputado Arthur Lira, que se reuniu lá no Senado com o presidente do Senado, com as lideranças partidárias do Senado, justamente para tentar costurar aí quais mudanças eleitorais iriam ser aprovadas, de forma que consigam também ser aprovadas no Senado a tempo de virarem lei até o início de outubro, que é o prazo necessário para que algumas modificações já valham para as eleições do ano que vem. Inclusive, a votação, o debate em torno desse assunto começa por um grupo de trabalho que reuniu deputados que especializaram-se no assunto e também especialistas, né, gente da área do direito eleitoral, cientistas políticos, para poder debaterem os tópicos, os temas, porque além do que já tinha de lei que foi consolidado, teve também propostas novas, tiveram propostas novas para poder fazer parte desse arcabouço jurídico total do sistema eleitoral brasileiro, unido num único tópico, num único item, que seria um código, né, nesse caso. Então, tudo isso para finalizar hoje na votação, que teve, Dini Moraes, a questão da quarentena, ou aquele tempo para que alguns agentes do Estado possam se candidatar depois que saírem do cargo que eles estão ocupando. E aí foi uma votação que teve 273 votos favoráveis e 211 votos contra. Nesse caso, precisaria de 257, porque é um projeto de lei complementar. Então, como era uma emenda, e nesse caso uma emenda que estava juntando outras, né, emenda aglutinativa, então acabou que houve a necessidade de muita negociação, inclusive houve muitas questões de ordem sobre essa emenda aglutinativa nesse momento, mas acabou que a mesa rejeitou essas questões de ordem e aí foi aprovada por 273 votos essa emenda contra 211. Gente, é muito natural que com um texto tão grande, que trata de tantos assuntos assim, algum tema, ele chegue a chamar mais a atenção do plenário e o plenário se volte mais a ele. No caso de agora, era essa novidade da quarentena. E aí a gente coloca a quarentena bem entre aspas, né? Porque, na verdade, antes, na semana passada, era um período em que era obrigatório o desligamento, era um período de 5 anos, né? Para profissionais do Ministério Público, policiais e juízes, que eles deveriam se desligar do cargo antes de concorrer às eleições. Isso acabou sendo retirado, né, do texto, e hoje isso voltou, ou seja, ao longo dessas negociações todas,
a quarentena voltou, só que a quarentena agora é de 4 anos, então, membros do Ministério Público para juízes e policiais, é isso, né, Carlos? Isso, policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, também os militares da União, dos Estados e do Distrito Federal. Exatamente. Guardas municipais, não sei se eu já falei, mas os guardas municipais também, nesse caso, vão ter que esperar 4 anos, a partir de 2026, para poder se lançarem candidatos. Essa é uma observação importante, né, Carlos? Não é para agora, não é para as eleições do ano que vem, é para a partir de 2026. E a quarentena, de novo, entre aspas, né, a gente fala quarentena, mas na verdade é um período necessário de afastamento que esses profissionais vão precisar ter da profissão deles antes de se candidatarem. Agora passou de 5, que era a ideia inicial na semana passada, mas agora passou então para 4 anos, então esse afastamento que será obrigatório. Também foi o tema que meio que mobilizou hoje, né, Carlos? Exatamente, a maior parte dos debates hoje em torno desse texto foi em relação à questão dessa condição de inelegibilidade e elegibilidade no dia do registro, né? Porque a questão é, se quando for fazer o registro da candidatura, se esses profissionais que são vinculados a carreiras de Estado, se eles têm esse período de 4 anos. E a ideia daqueles que são favoráveis é de que, com essa quarentena, com esse período, né, que a pessoa precisa esperar para poder se candidatar, ela, nesse caso, não usaria, em hipótese, né, o cargo público que ela exerce para poder fazer algum tipo de campanha, e aí, quando chegar bem pertinho da eleição, se desincompatibiliza e lança-se como candidato. Aqueles que são contrários à aprovação dessa questão, dessa norma, eles disseram o seguinte: você vai estar tolhendo a liberdade democrática da pessoa se candidatar. Então é um debate que quem venceu foi os que acharam que é preciso ter esse certo limite à possibilidade de o indivíduo usar a função pública dele para poder fazer campanha. Óbvio que o Senado ainda vai debater sobre isso, mas pelo que a gente observou hoje, Dini Moraes, o Senado Federal também participou das conversas em relação a esse Código Eleitoral, porque muito das regras, elas têm relações com a questão das eleições proporcionais, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais e deputados federais, que são as eleições que elas envolvem mais essas questões de formação de coligações, alianças, enfim, elas são base para distribuição de fundo eleitoral, fundo partidário, então muito focado mais na Câmara dos Deputados. Então, você pode dizer que o texto ele tem um olhar maior. É óbvio que, como é um código eleitoral, está tratando de tudo, da eleição do presidente e a eleição de vereador, mas muito dos pontos dizem muito respeito aos deputados. Mas e como são temas muito complexos, um projeto dessa magnitude, ele nem conseguiria ser votado direito aqui no plenário se não houvesse muito acordo. Por isso, as lideranças partidárias de todos os partidos, e aí de direita, de esquerda, de centro, sentaram e conversaram justamente para tentar alinhar, um cedendo aqui, outro cedendo ali, tentando alinhar o texto que foi o mais consensual possível entre as lideranças partidárias. Como são muitos temas, a gente realmente não consegue explicar todos aqui, como também foi um dia longo de debates e muitos acordos e muitas reuniões entre os partidos e os parlamentares, a gente não conseguiu segurar nenhum parlamentar aqui para conversar com a gente agora aqui no final, mas você pode acompanhar tudinho, tintim por tintim, quais mudanças são essas, o que isso pode impactar na nossa vida, que mudanças podem vir aí nas eleições do ano que vem e nas seguintes também, lá na Agência Câmara, que é esse código que está aparecendo aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular diretamente ali e conseguir mais informações, inclusive entrevistas e programas que vão vir aí a partir de amanhã, feitos pelos nossos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Lembrando, né, Carlos, que tem várias outras mudanças, né? Tem mudança relacionada à propaganda partidária, sabe aquelas candidaturas coletivas para o mandato coletivo? Então, elas foram regulamentadas, que são quando várias pessoas se candidatam para uma vaga apenas. Então, uma vaga, por exemplo, na Câmara de Vereadores, tem 3 ou 4 pessoas, tem 3 ou 4 vereadores, né? Isso aí foi agora regularizado nesse texto. Tem vários outros assuntos, né, Carlos? É questão de propaganda eleitoral, por exemplo, um dos destaques que foram aprovados hoje, foram 3, e um dos que foram aprovados é o do Partido dos Trabalhadores, que no texto da relatora estava previsto que as plataformas digitais elas não poderiam adotar critérios de moderação ou limitação
do alcance da divulgação de conteúdos por meio dos algoritmos, né, que são aquelas técnicas de detecção de conteúdos que eles utilizam que implicassem censuras por questões política, ideológica, científica, artística ou religiosa de candidatos a cargos políticos. Aí uma emenda do Partido dos Trabalhadores retirou esse trecho e apenas fala em vedação à violação da igualdade entre os candidatos. Então essa emenda acabou sendo aceita. Uma outra foi do PSOL, Dini, que diz respeito ao seguinte: para poder participar desses debates eleitorais, o partido tem que ter 5 parlamentares eleitos, 5 deputados eleitos. E aí o dispositivo, essa parte do texto incluía a possibilidade de migrações, quando a pessoa muda de partido, que não há contestação na justiça. Então isso poderia contar, no caso, para que o partido pudesse ter então fazer parte de debates. Digamos que o partido tinha 4 deputados, mas aí alguém migrou e foi então formada a bancada de 5 deputados. Nesse caso, aí a bancada atual queria contar, não a bancada que foi eleita, aquela que originalmente teve os deputados que saíram ou que saiu e foi para esse novo partido. Então isso foi retirado do texto e mantém as regras como são hoje. Então precisam ter 5 deputados para poder participar dos debates eleitorais. Então vocês perceberam, né, gente? É muito detalhezinho, é muito assunto, prestação de conta, inelegibilidade, a questão de acesso a recursos do fundo partidário, muita coisa. Você pode entender melhor como é que isso impacta na sua vida, olhando as reportagens lá da Agência Câmara, também ouvindo as entrevistas que a TV Câmara e a Rádio Câmara vão fazer a respeito desse assunto de agora em diante. A gente agradece a sua audiência aqui no plenário Ulisses Guimarães e a gente se vê. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania. Até mais.